Olá pessoal, professor Glauber aí com vocês aí, ok? Vamos lá então, hoje nós temos um lindo estudo para ser feito. Vamos falar hoje sobre ligações químicas. Existem dois tipos de ligações químicas, e quais são elas? Muito bem, temos as ligações intermoleculares, que é aquelas que ocorrem entre as moléculas, e as ligações intramoleculares, que são aquelas que ocorrem dentro das moléculas, ok? Muito bem, as reações intermoleculares, elas são divididas em três elementos. São elas dipolo induzido, dipolo permanente e ponte de hidrogênio. O dipolo induzido nada mais é aquela que naturalmente os seus elementos são apolares. Então você tem ali uma ligação entre elementos, entre átomos, moléculas que são apolares. Já no dipolo permanente, nada mais são aquela interação, o tipo de ligação que vai ocorrer entre moléculas polares, que são naturalmente polares, ok? E já ponte de hidrogênio serão aquele tipo de ligação em que vai ocorrer entre duas moléculas, sendo elas o quê? Polares, ou seja, uma molécula polar com outra polar, ok? Então, esses são os três tipos de ligações, intramoleculares, ok? Intermoleculares. Nós vamos ver mais detalhes sobre cada uma delas depois, ok? Já as ligações intramoleculares, que são aquelas que ocorrem dentro das moléculas, tá? Nós temos também três elementos, que são então iônica, covalente e metálica. A ligação iônica nada mais é aquela, pessoal, em que íons vão então se ligar, um átomo com íon positivo e um outro átomo com íon positivo, ou seja, um positivo com negativo, se unem então formando uma ligação química. Já na ligação covalente, nós temos ali então a formação de pares de elétrons, onde então ocorrerá essa ligação. E já a ligação metálica é aquela que dá a ideia de mar de elétrons, onde então esses elétrons têm uma certa mobilidade, onde então também ocorre a geração de condução de corrente elétrica e também de calor. Ok? Para vocês entenderem melhor, pessoal, sobre as ligações químicas, vamos aqui então a alguns exemplos. Vejamos então. Vamos dizer que eu tenho então uma molécula no estado, uma molécula de água no estado líquido. Eu aqueço ela, tá? E aí ela passa para o estado gasoso. O que aconteceu? Um rompimento, uma lise dessas moléculas. Ou seja, não deixou de ser água. Então uma molécula de água se rompeu, sofreu uma lise com outra molécula de água. Ou seja, o que aconteceu aqui foi o quê? Mudança do estado de agregação, mudança de estado físico. Só fez com que então as moléculas ficassem o quê? Mais distante. Ok? É como poder imaginar, por exemplo, dentro das mudanças do estado físico da matéria, onde então nós temos que no estado sólido as moléculas estão bem unidas, bem próximas uma da outra, né? No estado líquido já ocorre um certo afastamento, tá? No estado gasoso já estão muito distantes, ok? E aí então nós temos aí que essa diferença ali não deixou de ser água, essa diferença de mudança física fez com que essas moléculas ficassem mais distantes, ok? E dentro das ligações intramoleculares, vamos imaginar, por exemplo, eu coloquei o etanol lá no veículo, tá? E então liguei o carro e o que aconteceu? O etanol reagiu com oxigênio, uma reação de combustão, e aí então gerou o quê? Gás carbônico e água. Podemos observar que as moléculas que foram geradas do produto são diferentes daquelas que estavam no reagente. Ou seja, essas relações
né, moleculares aqui, intramoleculares, dentro da molécula, entra dentro delas, fez com que então gerasse novos elementos, ok? Então nós temos aqui que átomos vão se reagir para então gerar um elemento diferente, ok? Então, gente, nós temos aí, tá, as ligações químicas. Vamos então, nas próximas aulas, discutir melhor sobre cada uma delas, tá? Entrando aí nas características individuais. Um abraço e até a próxima!